Imagine a cena. O despertador toca. Você abre os olhos. Ainda está escuro. Por alguns segundos existe silêncio. Mas então acontece. Aquela sensação que você não consegue explicar. Você olha para o teto, pega o celular, vê a hora e pensa: já? O dia nem começou, mas você já está cansado, não cansado fisicamente, cansado da repetição, cansado de saber exatamente como será o resto do dia. Você vai levantar, vai se arrumar, vai enfrentar trânsito, vai trabalhar, vai sorrir quando não quiser sorrir, vai conversar quando não quiser conversar, vai cumprir tarefas que não significam nada para você. E quando finalmente chegar em casa, estará exausto demais para viver. Então ligará uma tela, assistirá alguma coisa, rolará o celular e irá dormir. Apenas para repetir tudo amanhã, e depois amanhã, e depois de amanhã, e depois pelo resto do ano, e talvez pelos próximos 10 anos. A pergunta é: em qual momento isso virou vida? Porque sobreviver e viver são coisas diferentes, e milhões de pessoas confundiram as duas. Existe uma razão para você se sentir vazio. Não é preguiça, não é falta de gratidão, não é fraqueza, é algo muito mais profundo. Seu cérebro foi feito para perseguir significado. Mas a maioria das pessoas está perseguindo apenas sobrevivência. Elas acordam para pagar contas, trabalham para sobreviver, esperam o fim de semana para sentir algum alívio, esperam as férias para sentir alguma liberdade, esperam a aposentadoria para finalmente viver, a vida inteira esperando. E enquanto esperam, a vida acontece e desaparece. Pense na última segunda-feira. Você lembra? Provavelmente não. E da segunda anterior? Talvez também não. E da anterior? Quase impossível, porque os dias estão se misturando, um depois do outro, como páginas em branco. E isso deveria assustar você, porque o maior sinal de que você não está vivendo plenamente é quando o tempo começa a desaparecer. Quando os meses parecem semanas, quando os anos parecem meses, quando o Natal chega e você pensa: mas já? Não foi rápido. Você apenas estava ausente. Existe uma armadilha psicológica que quase ninguém percebe. Chamam isso de piloto automático. Você acorda sem escolher, trabalha sem pensar, consome sem refletir, dorme sem questionar, repete sem perceber. E quanto mais tempo permanece nesse estado, mais distante fica da pessoa que poderia ter sido. A pior parte? Você se acostuma. Você aprende a aceitar. Você aprende a dizer: é assim mesmo. Mas talvez não seja. Talvez você apenas tenha passado tanto tempo dentro da prisão que começou a chamar a prisão de casa. Pense no trabalho. Quantas pessoas estão exatamente agora em uma profissão que odeiam? Quantas passam 8, 10 ou 12 horas por dia fazendo algo que não suporta? Quantas sentem ansiedade no domingo à noite? Quantas contam os minutos para sexta-feira? E quantas perceberam que estão trocando a maior parte da própria vida por algo que não conseguem amar? Porque tempo não é dinheiro. Essa é uma das maiores mentiras já contadas. Dinheiro volta. Tempo não. Você pode recuperar uma fortuna perdida, mas nunca recuperará uma terça-feira de 2026. Ela desapareceu para sempre. E então surge uma pergunta desconfortável. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 10 anos? Pare. Pense de verdade. Não responda rápido. Imagine. O mesmo despertador, a mesma rotina, as mesmas reclamações, os mesmos medos, os mesmos sonhos adiados, a mesma espera, a mesma sensação de que algo está faltando. Isso assusta porque no fundo você sabe. Mudanças não acontecem sozinhas. A vida não muda porque o calendário mudou. Ela muda quando você muda. Mas agora vem a parte que quase ninguém diz. Você não precisa abandonar tudo amanhã.
Não precisa pedir demissão, não precisa vender tudo, não precisa fugir para uma praia isolada. A transformação raramente começa com algo gigante. Ela começa com consciência, porque você não pode mudar aquilo que se recusa a enxergar. Hoje, talvez pela primeira vez, você esteja enxergando. Existe uma diferença entre estar perdido e estar adormecido. Quem está perdido procura, quem está adormecido nem percebe. E o simples fato de você sentir esse desconforto já é um sinal. Talvez sua mente esteja tentando acordar, talvez aquele vazio não seja um defeito, talvez seja um chamado, talvez seja a parte mais verdadeira de você dizendo: existe mais significado, mais presença, mais coragem, mais autenticidade, mais vida. Você não precisa descobrir todo o caminho hoje. Precisa apenas dar um passo. Ler aquele livro. Começar aquele projeto. Aprender aquela habilidade. Fazer aquela pergunta. Tomar aquela decisão que você adia há anos. Porque a vida muda muito mais por pequenas escolhas repetidas do que por grandes explosões de motivação. E quando você começar a agir, algo curioso acontece. O peso diminui, a esperança volta, a energia retorna. Porque seres humanos não foram feitos apenas para sobreviver, foram feitos para crescer, criar, explorar, construir, sonhar. Talvez você esteja cansado porque não está vivendo de acordo com quem realmente é. E talvez a resposta que procura não esteja em trabalhar mais, nem em produzir mais, nem em correr mais rápido. Talvez a resposta esteja em parar por alguns minutos e perguntar: se eu pudesse recomeçar hoje, o que faria diferente? A resposta dessa pergunta pode mudar sua vida. No final das contas, existe uma verdade simples. Você ainda tem tempo. Enquanto estiver respirando, existe tempo. Tempo para mudar. Tempo para aprender. Tempo para recomeçar. Tempo para construir algo melhor. Tempo para se tornar a pessoa que sabe que pode ser. Mas esse tempo não é infinito. Por isso, não espere o momento perfeito. Não espere segunda-feira. Não espere janeiro. Não espere o próximo ano. Porque a vida não está chegando. Ela já chegou. E está acontecendo exatamente agora, enquanto você assiste este vídeo. E a única pergunta que realmente importa é: você vai continuar assistindo sua vida passar ou finalmente começar a vivê-la?